Quantos estão cheios de expectativa para aquilo que Deus tem para fazer nesse ano de 2023? Eu também estou com o coração cheio de expectativa para aquilo que Deus tem para fazer conosco e através de nós neste ano. E é inevitável que nessa expectativa, uma coisa que também nos atinge é o medo, e é sobre isso que eu quero ministrar, e ser ministrado nessa manhã. Toda vez que nós pensamos a respeito do futuro e dos próximos dias, ou enchemos o nosso coração de expectativa, existe um sentimento que inevitavelmente vem no nosso coração, que é o medo sobre esses próximos dias, sobre aquilo que vai acontecer. Nós tivemos essa virada de ano agora, e é uma virada de ano muito nova para todos nós. Uma virada de governo, virada de tantas coisas na nossa vida, e isso nos enche de preocupações e talvez de ansiedade. E isso me lembrou a um momento, há alguns anos atrás, muitos anos não, mas alguns anos atrás, eu morava na Coab de Taipas, e quem me conhece um pouquinho mais de perto, a Alana está aqui para comprovar isso, sabe que eu não tenho dificuldade para dormir. Eu não tenho dificuldade para dormir. Encostou, deu 10h30, se apagar a luz, vamos assistir um filme, vamos. Deu 15 minutos e eu estou dormindo, Mas eu estava vivendo um momento específico, e aquele dia eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Eu conseguia dormir, não conseguia, e deu 1, 2, 3 horas da manhã, e deu 4 horas da manhã, e eu me levantei da cama, e eu fui para a minha janela, e eu fiquei olhando pela janela, para fora, para o nada, não tinha ninguém acordado, ainda estava escuro, e eu acompanhei aquele momento onde não consegui ver o nascer do sol, mas acompanhei o momento onde a luz começou a surgir. Eu orava ao Senhor para que o Senhor me desse um direcionamento, e o Senhor me lembrou do Salmo 27, que é o Salmo que nós vamos ler já já. E o Senhor ministrou no meu coração sobre o medo que eu estava e as preocupações que eu tinha. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, você que trouxe Bíblia física, se você está com a sua Bíblia no celular, que você acessasse a sua Bíblia, e nós vamos ler o Salmo 27, nós vamos ler o Salmo todo, do versículo 1 ao versículo 14. Salmo 27, do versículo 1 ao versículo 14. Você pode acompanhar aí, a versão da Bíblia que eu estou utilizando diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Não há dúvida, quando nós lemos esse salmo, que é um salmo de Davi, que Davi estava vivendo uma situação de perseguição e de medo. Não há dúvida, ele já começa o texto falando: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Alguns estudiosos apontam que esse salmo foi escrito
quando Davi estava sendo perseguido por Saul. Davi tinha ido para a batalha, tinha voltado da batalha, e as mulheres começaram a cantar: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E isso encheu o coração de Saul de ira. E se você ler 1 Samuel capítulo 18 e capítulo 19, você vai ver toda uma narrativa de algumas tentativas de Saul contra a vida de Davi. Uma delas, Saul estava com uma lança na mão e atirou a lança em Davi, mas Davi conseguiu se desviar da lança. Então Davi estava vivendo um momento de perseguição e de medo, e é nesse momento onde ele escreve esse texto, esse salmo. Com certeza muitos de nós estamos enfrentando situações que vêm para nos amedrontar. Talvez não seja um perigo iminente de morte, assim como era Davi, mas provavelmente muitos de nós estamos vivendo este momento de medo. E eu fui buscar algumas informações sobre o que é o medo. O dicionário Aurélio, a etimologia da palavra medo tem referência no vocábulo metos em latim, e no grego é utilizado phobos, de onde precisamente vem a palavra fobia, tendo como significado sensação de insegurança desesperadora com relação a qualquer momento futuro, inquietação, ansiedade, temor e apreensão. Alguns estudos apontam que o Brasil é o país onde existe o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. Cerca de 10% da população sofre com transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. O Brasil é o país que tem o maior número. E eu fico pensando que talvez alguns de nós que estamos aqui hoje vivemos também, fazemos parte dessa contagem, dessa porcentagem. Mas a expectativa hoje, o desejo do meu coração, aquilo que eu entendo que o Espírito Santo fará hoje, é que nós sairemos daqui libertos disso, e libertos daquilo que pode tentar nos parar a respeito daquilo que Deus tem para fazer conosco neste ano. Uma das coisas que mais paralisa as pessoas não são as dificuldades, mas é o medo do que elas vão enfrentar. Recentemente nós vimos, a gente pesquisando alguma coisa, e algumas situações que nós vivemos em casa, de coisas novas, nós vimos uma frase que talvez aquilo que nós desejamos e tanto sonhamos está logo depois do medo. Então o medo nos paralisa de vivermos coisas na nossa vida pessoal, e inevitavelmente nos paralisa também para vivermos aquilo que Deus tem para nós. Muitos de vocês falaram, quando eu perguntei quantos estão com expectativa daquilo que Deus vai fazer nesse ano de 2023, muitos de nós falamos, eu tenho expectativa daquilo que Deus vai fazer este ano, mas muitas vezes nós já falamos a mesma coisa em outros anos, e nós não conseguimos experimentar aquilo que Deus tinha para nós, porque nós tínhamos medo. Medo daquilo que Deus faria, ou medo da incerteza, porque Deus faz assim. Deus nunca nos dá o plano completo. Ele vai forjando em nós a fé, e Ele só fala assim, cara, eu tenho para você um plano incrível. E a gente espera que Deus vai nos dar já um plano completo. Amanhã você faz isso, e depois é isso, vai acontecer isso, mas não se preocupe, o livramento vem de tal forma. E Deus não fala desse jeito. Ele só fala, eu quero isso para você, eu tenho isso para você. E você fala, Senhor, mas como? E muitas vezes o Senhor se silencia, e Ele espera que a gente dê o nosso primeiro passo de fé, para que à medida que a gente caminha em fé, Ele vai mostrando os outros passos, e isso forja em nós a fé e a confiança no Senhor. Então a minha expectativa e o desejo do meu coração é para que nós saiamos daqui tendo aprendido algumas lições com esse salmo. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, na exposição da Tua palavra, crendo que a Tua palavra é capaz, ó Pai, de atingir o nosso coração, Senhor, e de nos transformar nesta manhã, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos para que o Teu Santo Espírito venha sobre nós, para que o Senhor nos ajude a enxergar aquilo que está nos paralisando, ó Pai.
e que nós possamos vencer, ó Pai, os medos nesta manhã. Nós queremos sair daqui diferente, Senhor. E nós oramos para que a Tua palavra venha, ó Pai, como semente, que o nosso coração seja uma terra fértil, ó Pai, onde nós possamos ver os frutos da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu creio que o Senhor fará grandes coisas e que o Senhor está nos habilitando para experimentar e viver aquilo que o Senhor tem para nós neste ano, ó Pai. Então nós oramos para que o Senhor faça a Tua vontade no nosso coração, para que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração e à nossa mente, ó Pai, e que nós possamos ser transformados no nome de Jesus. Lendo o texto, eu queria trabalhar com vocês e entendermos algumas lições sobre esse Davi e sobre aquilo que Davi entendeu, mesmo vivendo um tempo de perseguição e de medo. A primeira coisa que nós podemos ver nesse texto é que Davi não estava apegado nas coisas que Deus fez ou naquilo que Deus faria. Ele estava apegado naquilo que o Senhor é. O texto começa assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Muitas vezes nós estamos presos e paralisados naquilo que o Senhor faz, e isso não é ruim. Eu quero que você tenha o seu coração, eu quero que você entenda que é necessário olharmos para as coisas que Deus faz e encher o nosso coração de gratidão. Mas Deus é o Deus que pode todas as coisas, inclusive não fazer. Mas isso não altera quem Deus é. Nós precisamos, assim como Davi fez, ter os nossos olhos fitos em quem Deus é, porque quem Deus é não muda jamais, amém? Você crê nisso? E ele já fala que o Senhor é a minha luz, a minha salvação, e na continuação diz que Ele é a fortaleza da minha vida. Luz é aquele que ilumina o meu caminho na escuridão. Mesmo nos momentos difíceis, quando nós entendemos quem Deus é, e entendemos que Ele é a luz, Ele é quem ilumina o nosso caminho nos dias difíceis. A despeito de quando nós olharmos para frente, nós vemos escuridão, Ele é a luz que ilumina o nosso passo, os nossos passos, e nós vamos caminhando na certeza de que Ele é quem vai dar a direção. Luz também significa direção, né? Muitas vezes quando nós queremos uma direção, nós queremos uma luz. O Senhor é a nossa luz. É Ele quem ilumina o nosso caminho. O Senhor é a nossa salvação. É aquele que anula a sentença de morte. E aí eu queria que você olhasse para a sua vida e olhasse para o sacrifício de Jesus. Quando nós falamos que Jesus é o nosso Salvador, Ele é a salvação, significa que aquela sentença de morte que existia sobre nós por conta da herança do pecado foi anulada no sacrifício salvífico de Jesus, e Ele é a nossa salvação. Ele anula a sentença de morte e de destruição que estava sobre nós. E eu quero que você se agarre nessas certezas de quem Deus é. Ele é a luz que direciona o seu caminho. Ele é a salvação. Ele anula a sentença de destruição e morte sobre a tua vida. E Ele é a fortaleza da minha vida. Ele é a defesa contra os ataques. Contra os ataques no corpo, na mente, nas emoções. Não existe um outro lugar onde nós estaremos mais protegidos do que na certeza de quem Deus é. E eu queria que você trouxesse isso para você, nesta manhã, de que você guardasse isso no seu coração, de que se você quer terminar esse ano dizendo, eu não tive medo, ou olhar para frente falando, eu não temerei, você precisa guardar no seu coração quem Deus é. E à luz de Salmo 27 nós entendemos que Ele é luz, salvação, e Ele é a fortaleza da nossa vida. A segunda coisa que eu quero que você entenda a respeito desse texto é de que você precisa confiar em Deus, ainda que. Então confie ainda que.
O versículo 2 e 3 diz assim, de Salmo 27, se você está acompanhando aí, leia comigo. Diz assim, ó: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Versículo 3: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Quando nós pensamos em não ter medo, não significa que não existirão situações adversas na nossa vida. Não significa que o futuro não nos aguarda situações difíceis. Não significa que nós vamos passar por 2023 sem talvez derramar algumas lágrimas, ou ter algum tipo de preocupação. Não significa isso. Mas significa que Deus estava conosco a despeito dessas situações difíceis, a despeito da situação adversa, ou a despeito até da dúvida. Deus está conosco. E você precisa confiar, ainda que a resposta seja negativa, confie. Ainda que o diagnóstico não seja promissor, confie. Ainda que a resposta do médico seja contrária ao que você espera, confie. E é inevitável, eu sou o filho mais novo de 5. A minha mãe tem 75 anos, faz 75 anos agora, se eu não estiver errado. Mãe, me perdoa se eu errei. Mas a minha mãe, já alguns meses atrás, ela sofreu um segundo AVC. Então é inevitável. Eu falei da família para justificar isso. É inevitável que eu sempre tenha histórias relacionadas à minha casa, à minha família, porque eles já viveram muitas coisas. E eu já disse aqui que eu amo as histórias. Eu amo sentar e ouvir as histórias da minha mãe, da minha família. Quando meu pai também estava conosco e contava as histórias. E eu aprendo muito com eles. Minha mãe, alguns meses atrás, teve um segundo AVC. Logo após a morte do meu pai, ela teve um segundo AVC, um micro AVC. E no primeiro AVC que ela teve há muitos anos atrás, a minha mãe se recuperou praticamente 100%. Ela não ficou com sequela nenhuma. E eu lembro bem da cena de chegar em casa e encontrar a minha mãe com a boca torta, né, com o corpo torto, com um paninho, porque ela babava, e ela colocava um paninho para que a baba caísse nessa toalha, né? O meu pai fazia isso, na verdade. E a minha mãe se recuperou quase que 100%. Porque minha mãe, ela era essa mulher guerreira, sempre com muita fé. Eu vou conseguir, e ela conseguiu, e nós louvamos a Deus por isso. Mas ficaram algumas sequelas internas, né? Algumas coisas, e nesse segundo AVC isso agravou. E na sexta-feira agora minha mãe teve uma consulta no médico que ela tem passado, e o médico deu a seguinte notícia para ela. Falou: bom, eu quero ser muito honesto com vocês, até 6 meses a gente acredita que as células conseguem se recuperar nesse tipo de situação, mas após 6 meses, eu não vou mentir para vocês, a possibilidade é praticamente zero dessas células se recuperarem. Então, com a idade que a senhora tem, eu quero dizer para a senhora que a senhora não vai voltar a andar, porque hoje minha mãe não anda, ela está numa cadeira de rodas, e enfim. E nós sabemos que isso abateu muito o coração da minha mãe. E ela ficou abatida, e enfim. E ontem eu estive lá com a minha mãe. E em um dado momento, ela falou assim: eu vou aproveitar que o Diego está aqui, o Diego é forte, para ele me ajudar a andar. Falei: então vamos, mãe. E eu e minha irmã ajudamos a minha mãe a andar. E mesmo com toda a dificuldade, mesmo que a perna dela não se movimente, e minha irmã precise empurrar a perna para ela firmar e firmar na outra, e a gente deu algumas voltas na sala, a minha mãe, enquanto andava e firmava uma perna, ela falava: glória a Deus. E ela dava um passo, ela falava: amém. E a gente fez algumas vezes um trajeto pequeno dentro de casa, dando algumas voltas. E essa é a certeza de alguém que já viveu tantas coisas com o Senhor, que a despeito das notícias ruins, ela continua confiando. A despeito do médico ter dito, e nós antes de sairmos de lá, nós oramos com ela e falamos que assim: mãe, Deus pode fazer, e nós oramos, o nosso papel é orar, porque Deus vai fazer. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus, mas Ele é quem dá a última resposta. Se você quer viver esse ano de 2023 não tendo medo a respeito do que vem, confie, ainda que seja contrário, a resposta ou a notícia seja contrária à sua vontade. Confie, ainda que. Davi tinha essa certeza. Versículo 3: ainda que
um exército se acampe contra mim. Não se atemorizará o meu coração, e se estourar uma guerra contra mim, ainda sim terei confiança. Confie. Se Deus não transformar a situação, Deus estará usando essa situação para nos transformar. Creia nisso. A terceira coisa que eu aprendo com isso é: busque a presença. Nós estamos falando de um Davi que estava vivendo um momento de perseguição e um momento de medo. E ele nos primeiros versículos fala sobre a importância de confiar. Ele fala que ele não vai ter medo porque Deus é a luz, Deus é a salvação, Deus é a fortaleza. Mesmo que situações ruins aconteçam, mesmo que eu tenha uma resposta contrária, eu ainda assim terei confiança. E num momento de guerra ou de perseguição, a primeira coisa que nos vem à mente é que nós devemos nos habilitar para vencer a guerra, que nós devemos nos armar, nos preparar para a guerra. Mas a resposta de Davi no versículo 4 é diferente, e ela me intriga, e ela tem uma relação direta com aquilo que eu falei no começo. Olha só que interessante, nós estamos falando desse momento de adversidade. Versículo 4, ele fala assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O lugar mais seguro que nós podemos estar é a presença de Deus. E ela é, em primeiro lugar, um lugar de relacionamento. Eu falei para vocês no começo que naquela noite que eu não conseguia dormir, eu lembrei desse texto. E eu nunca tinha olhado para esse texto desse jeito. A gente sempre pensa na presença. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E a continuação do texto é sobre a presença de Deus ser esse lugar seguro, de segurança. E foi nesse dia onde o Senhor me deu uma canção. E nessa canção, eu nunca decoro as letras, até mesmo das minhas músicas. Mas eu vou achar ela aqui. E ela diz assim, ó. Essa foi a música que o Senhor deu. Ela diz assim, ó: em secreto eu te busco, pois eu sei que me escutas e estende a sua mão. E prostrado eu me entrego e encontro o que anelo. A tua doce presença é tudo que eu mais quero, é tudo que eu preciso. E aí vem um refrãozinho que diz assim: tua presença é onde eu desejo estar, onde o mundo não consegue me alcançar. Tua presença é o maior desejo do meu coração, tu és a minha canção. Em tua presença encontro forças para cantar, mesmo sem meu rosto a lágrima rolar. Alegria e paz encontro só em tua presença, doce presença. Se existe um lugar onde nós encontraremos segurança para olhar para esse ano e falar: eu não temerei, esse lugar é a presença de Deus. É o lugar do relacionamento. É um lugar onde o Lucas falou sobre a mesa. É o lugar onde as nossas máscaras caem. É o lugar onde a gente olha para outra pessoa e a gente consegue enxergar ela de pertinho. E a gente consegue enxergar todos os detalhes. Davi conhecia esse lugar. E é por isso que ele podia falar que ele não teria medo. Porque ele estava à mesa, ele tinha esse lugar de relacionamento. E quando ele olhava de frente nos olhos, de maneira espiritual, nos olhos de Deus. Ele conseguia enxergar as características de Deus de perto. Se existe um convite que Deus está nos fazendo para essa nova temporada, é para que nós busquemos a presença dEle. Que nós possamos encontrar esse lugar de relacionamento. Uma segunda coisa ainda sobre a presença que nós podemos aprender é que a presença é um lugar de refúgio. Pois no dia da adversidade, versículo 5, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Por mais que as situações adversas estejam ao nosso redor, quando nós estamos na presença de Deus, todas aquelas
aquelas flechas do inimigo ou da nossa mente perdem a força. Você já viveu essa experiência de estar com medo e chegar em casa? E quando você chega em casa você fala: uau, eu cheguei. E todas aquelas preocupações que você tinha fora, elas vão embora. Eu já disse aqui, eu cresci em Taipas, na Coab Taipas. E eu sempre andei muito com os meus amigos da igreja. Graças a Deus eu cresci na igreja, mesmo tendo uma boa convivência com os meus amigos que não eram cristãos também. E eu lembro de andar de madrugada. Hoje a gente não faz mais isso, né? De tão perigoso que tá, a gente não anda mais de madrugada na rua. E eu andava de madrugada com os meus amigos da igreja, sempre estava na casa de um, fazendo alguma coisa. E quando eu voltava para casa, tinha um período do meu trajeto que eu tinha que fazer sozinho. E conforme eu tinha alguns lugares em que ia me dando mais segurança. Então quanto mais longe da minha casa eu estava, mais com medo eu ficava. Então eu andava um período falando assim, eu não vejo a hora de... Eu ia eliminando por etapas, né? Eu ia caminhando e falando, quando eu chegar na João Amado Coutinho, eu sei que eu estou mais perto de casa, eu já fico mais seguro. E aí eu chegava na João Amado Coutinho, eu falava, uau, uma etapa foi vencida. E eu continuava, eu falei, bom, agora quando eu chegar na rua de casa, na Egídio Fellini, aí eu estou quase em casa, lá todo mundo me conhece. Então eu ia caminhando, chegava na Egídio Fellini, eu falava, dava aquela respirada mais fundo, bom, agora eu estou mais perto de casa. Falei, agora só falta chegar na frente do prédio. E aí eu ia caminhando. E quando eu chegava na frente do prédio, fechava o portão e subia, entrava dentro da minha casa e trancava. Todo aquele medo ia embora. Aquela preocupação que eu tinha sobre o que poderia, ou ia embora, porque eu agora estava em casa. Era o meu lugar seguro. Quando Davi fala sobre o lugar onde ele quer habitar o tempo inteiro, é a presença de Deus. A morada dele, é esse lugar de segurança. Nós já falamos nos primeiros tópicos de que ainda que nós devemos confiar. Quando nós estamos na presença de Deus, o ainda que talvez nem exista. Porque a presença é um lugar de tanta segurança, que você não liga mais para a resposta contrária à vontade. Você não liga mais para o prognóstico ruim. Você não liga mais, porque você está na presença. E ali você tem certeza de que você está seguro. Você tem certeza que mal nenhum vai te alcançar naquele lugar. Você tem certeza que vai dar tudo certo naquele lugar. E não é sobre você, é sobre o lugar que você está. É sobre a presença. O convite para nós é que nós busquemos a presença. E a terceira coisa sobre buscar a presença, é que a presença de Deus é um lugar de direcionamento. O versículo 11 diz assim, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Uma das coisas que pode nos deixar com medo é a falta de certeza sobre quais são os passos a seguir. E a presença é o lugar da revelação da vontade de Deus para nós. É o lugar da revelação dos próximos passos. É o lugar onde Deus nos direciona para qual é o caminho certo. Só que eu falei no começo que muitas vezes Deus não nos dá o plano completo. E é por isso que nós precisamos voltar para a presença todo dia. Senhor, qual que é o plano de hoje? E aí você vai, entra no teu quarto, fecha a tua porta, se prostra na presença do Senhor, e ali Ele dá o direcionamento para hoje. E ele fala, amém, Senhor, eu entendi qual é a direção de hoje. E aí você caminha o seu dia, vive o seu dia, vai para o trabalho, toma o seu café, almoça com os amigos, prega o evangelho para eles, consegue ser pacífico no trânsito, fala comigo, Senhor, e você consegue desenvolver o seu dia de acordo com a vontade de Deus. E aí você volta para sua casa. E aquele direcionamento de ontem foi para ontem, você precisa voltar para a presença. E aí você volta para a presença e Deus fala, Diego, ontem foi legal, corrige isso, arruma aquilo aqui, mas hoje eu tenho um plano diferente. Você fala, tá bom, Senhor, qual que é o plano de hoje? E Deus passa qual é o plano de hoje. E aí você vive o seu dia vivendo de acordo com o direcionamento que Deus dá. Então a presença é um lugar de direcionamento. Busque a presença, porque a presença é um lugar de relacionamento, é um lugar de refúgio, e é um lugar de direcionamento. A quarta coisa é creia. Versículo 13 diz assim,
eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Sabe uma coisa que nós precisamos encher o nosso coração quando nós falamos da expectativa? É sobre a fé na bondade de Deus para os próximos dias. Nós falamos que não queremos ter medo. Senhor, nós queremos viver esse ano podendo dizer: eu não temerei, eu não temerei, eu não temerei. Mas nós não trabalhamos a nossa mente para crer na bondade do Senhor. E nós olhamos para toda a situação de uma maneira derrotista ou com pessimismo. Virou o ano e você falou: bom, é isso aí, gente, começou esse ano aí, 2023. 2022 já foi ruim, né? A pessoa que tem um pensamento pessimista. 2023 então... sei nem o que esperar de 2023. Você conversou já com gente que está assim para 2023? Pois é, tem muita gente assim, né? 2023, viu? Não dou 6 meses. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? 2023 não sei não. Mas quando nós olhamos para a palavra, se você deseja caminhar esse ano, podendo de declarar: eu não temerei, você precisa crer na bondade do Senhor. O salmista tinha essa certeza: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E ele não está falando de uma maneira escatológica, ele não está falando sobre a bondade futura, ele está falando sobre a bondade hoje. Não é para amanhã, não é para a próxima, não é para a nossa vida no céu que nós estaremos vivendo em segurança plenamente. Não, ele está falando que ele crê que ele vai ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. É para hoje, é para agora, é para esse ano de 2023. Você precisa crer que, a despeito de qualquer coisa, talvez 2023 seja o ano que Deus reservou para ser o seu melhor ano. Então você precisa mudar essa postura derrotista, pessimista. E eu quero que você declare comigo, diga assim: eu me comprometo, Senhor, a mudar a minha mente. Não quero ter pensamentos pessimistas, porque eu creio que eu verei a bondade do Senhor neste ano de 2023. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. E eu quero ir para o último ponto com você, que é: traga a memória. O último versículo, versículo 14 diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Davi aqui não está falando com uma outra pessoa. Davi está falando com ele mesmo. Você já fez isso? Já falou com você mesmo? Davi está falando com ele mesmo, falando: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espere pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Se tem um versículo que você pode escrever no seu espelho, no espelho do seu banheiro, num papel ou em lugares que você passa sempre, um deles é esse aqui, Salmo 27:14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Nós precisamos trazer à nossa memória a certeza e a fé que nós temos neste Deus que nós tanto cantamos e falamos e pregamos sobre. Nós estaremos vivendo agora em 2023 o ano onde tudo aquilo que a gente fala sobre Deus vai ser colocado à prova. E eu não estou falando sobre política, eu não estou falando sobre nada. Eu estou falando sobre essa expectativa que nós temos em viver algo novo em Deus. Entende? É sobre tudo aquilo que nós falamos de Deus. E talvez 2023 é o ano de nós experimentarmos. Eu falo que Deus é o Deus da provisão. Talvez esse seja o ano onde nós vamos viver essa provisão de maneira mais nítida de Deus na nossa vida. Eu falo que Deus é o Deus que cura. Talvez 2023 seja o ano que Deus está preparando para trazer cura para você, para quem você tem orado, seja no corpo, seja na mente. Talvez nós estamos falando sobre tantos atributos de Deus, e eu creio que 2023 é o ano onde nós vamos viver essas coisas. E por isso nós precisamos trazer à memória quem é Deus, tudo aquilo que Ele já fez. E muitas vezes nós teremos que nos colocar neste lugar como salmista, pregando para a gente mesmo. Quando a gente prega para a gente mesmo.
Eu não estou aqui pregando só para vocês, eu estou pregando para mim. E o que Davi estava fazendo aqui no último versículo é reforçando para ele mesmo. A história nos conta que provavelmente ele não teria espelho, um espelho como nós temos, né? O espelho daquela época era uma peça de bronze que era polida de maneira que conseguisse refletir. Se a gente quiser imaginar, a gente pode imaginar Davi olhando para o espelho e falando para ele mesmo: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Você pode repetir isso comigo? Diga: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Eu não temerei. 2023 não é um ano para nós entrarmos com medo. 2023 é o ano para nós entrarmos cheios de coragem, cheios de certezas. Daquilo que Deus fará em nós e através de nós. Eu queria, antes de nós orarmos, eu pedi para o Felipe preparar ali comigo. Eu queria cantar aquela música que eu falei. Já tem bastante tempo que eu não canto ela. Eu queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que você se permitisse que o Senhor ministrasse seu coração nesse momento. Eu queria que você falasse com o Senhor enquanto isso. Se você está aqui, está com medo do que vem, eu queria que você orasse e falasse: Senhor, diante dessa palavra eu quero declarar: eu não temerei. Assim como o salmista disse: eu quero declarar: eu não temerei. Em secreto eu te busco, pois eu sei que me escuta e estende a sua mão. E prostrado eu me entrego e encontro o que anelo. A tua doce presença é tudo que mais quero, tudo que preciso. Em secreto eu te busco, pois eu sei que me escuta e estende a sua mão. E prostrado eu me entrego e encontro o que anelo. A tua doce presença é tudo que mais quero, tudo que preciso. Tua presença é onde desejo estar, onde o mundo não consegue me alcançar. Tua presença é o maior desejo do meu coração. Tu és minha canção, em tua presença encontro forças para cantar. Mesmo se em meu rosto a lágrima rolar, alegria e paz encontro só em tua presença. Doce presença, peço a ti, Senhor, e a buscarei, que eu possa sempre habitar em tua presença. Uma coisa peço a ti, Senhor, e a buscarei, habitar em tua presença. Tua presença é onde desejo estar, onde o
consegue me alcançar. Tua presença é o maior desejo do meu coração. Tu és minha canção. Em tua presença encontro forças para cantar. Mesmo sem meu rosto a lágrima rolar, alegria e paz encontro só em tua presença. Doce presença. Senhor, nesta manhã, Senhor, nós estamos clamando a Ti, ó Pai, porque nós desejamos, ó Pai, viver este ano de 2023 dizendo: eu não temerei. Eu não temerei, Senhor. Eu não temerei, Senhor. Não temerei, ó Pai, porque o Senhor é a minha luz, Pai. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida, Pai. Eu não temerei, e eu confio, ainda que as notícias não sejam promissoras, Senhor. Ó Deus, eu não temerei, porque eu quero estar na Tua presença, que é este lugar de relacionamento, esse lugar de proteção, refúgio, e um lugar de direcionamento, Senhor. Eu não temerei, Senhor. Senhor, eu não temerei, porque eu creio que eu verei a bondade do Senhor, ó Pai, assim como o salmista declarou, ó Pai. E eu não temerei, ó Pai, porque eu vou trazer à memória, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, tem para mim neste ano, ó Pai. E eu esperarei no Senhor, eu confiarei no Senhor, e quando for necessário eu declararei para mim mesmo, Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim, Senhor, em nome de Jesus. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, e talvez seja amanhã que o Senhor marcou para você. Para você que tem vivido com medo da morte, com medo do que pode vir, existe apenas um lugar de segurança, e esse lugar é a presença de Deus. Talvez para você já começar esse ano de 2023 com tudo, talvez esse seja o primeiro passo a ser dado, entregar a sua vida ao Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui que nunca entregou a vida para Jesus, mas se tem alguém assim hoje e deseja entregar a vida para o Senhor nesta manhã, eu gostaria que você levantasse a sua mão no lugar onde você está. Se existe alguém que deseja entregar a vida para o Senhor, nunca fez isso, e deseja hoje entregar a vida para o Senhor, que você erguesse uma das suas mãos. O lugar mais seguro é a presença do Senhor. Nós temos ali algumas pessoas. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida delas? Glória a Deus. Tem mais alguém? Mais alguém? Eu queria que você que levantou a mão permanecesse com a mão levantada. Os diáconos vão ir até você aí, vão pegar seu nome, vão anotar o seu nome, porque nós queremos caminhar com você, né, neste novo ciclo. 2023 já começou sendo um ano de vitória e de crescimento para vocês, amém? Em nome de Jesus. Nós temos aqui também, tem uma pessoa desse lado também, se alguém puder, algum dos diáconos puder ir até ela ali, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Para você que está acompanhando a gente pela internet, se você também fez essa decisão, está aí na sua casa, está querendo entregar a sua vida ao Senhor, tem um QR Code na tela. Você pode apontar o seu celular para a tela e alguém aqui da igreja vai entrar em contato com você. Nós queremos começar esse ano com tudo, e a primeira decisão é a de entregar a vida ao Senhor. Nós estamos muito felizes por tudo aquilo que Deus está fazendo e por aquilo que Ele fará na igreja, na nossa vida e através de nós, amém? E eu queria orar com você. Eu queria que você se colocasse de pé, se o ministério de louvor puder subir aqui. E eu queria fazer uma segunda oração agora com você que está aqui, que já é cristão, já entregou a vida para o Senhor, já caminha com Deus, mas tem olhado para os próximos dias, os próximos meses, esse próximo ano com medo. Eu queria que você viesse aqui à frente, nós temos poucos minutos.
Se você está com medo, você está entrando esse ano com medo. Talvez seja por conta de um desafio novo, talvez seja, não sei pelo que é. Mas se você está começando esse ano de 2023 com medo, eu queria que você viesse aqui à frente. Nós queremos orar por você. Você que está começando esse ano com medo, glória a Deus. Nós queremos orar por vocês. Eu não sei quantos pastores nós temos aqui, ou se tivermos mais diáconos que puderem vir aqui. Eu quero declarar sobre a vida de vocês de que vocês não farão parte dos números. Por mais que o Brasil seja o país onde nós temos o maior índice de pessoas com medo, ansiedade, pânico, eu quero declarar sobre a vida de vocês que, se isso tem afligido a vida de algum de vocês, cai por terra hoje em nome de Jesus. E de que todo esse medo será transformado em esperança e expectativa no Senhor. Amém? Então você, pastor, diácono, líder aqui, se puder vir orar por essas pessoas, nós queremos orar. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, nós vamos orar agora. Senhor, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui à frente, ó Pai. Eles estão aqui, Senhor, já se colocando de maneira vulnerável diante do Senhor, ó Pai. De que talvez algo aflige o coração deles, ó Pai. De que as expectativas deles para esse ano não são expectativas positivas, Senhor. Mas nós declaramos, ó Pai, não no nosso poder ou com a nossa habilidade. Nós declaramos no poder que há no nome de Jesus, que todo esse medo vai cair por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que toda essa expectativa negativa vai cair por terra e ela será transformada por expectativa no Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos para que tudo isso seja transformado e que eles sintam de maneira extraordinária e sobrenatural, ó Pai, uma mudança na mente, ó Pai, onde esse medo começa a ir embora e começa a ser inundado, que a mente deles comece a ser inundada por alegria, por paz, por segurança e por expectativa no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que eles possam, ó Pai, entender, ó Pai, o Teu agir na vida deles, ó Pai, que eles possam encontrar no Senhor, ó Pai, segurança, Senhor, em nome de Jesus, seja para um novo desafio, seja, ó Pai, em qualquer área, que eles possam se encher de coragem no Senhor, ó Pai, que eles possam, ó Pai, estar repletos da Tua segurança, ó Pai. Não existe segurança em outro lugar, senão na Tua presença, ó Pai, e em nome de Jesus, nós profetizamos sobre eles, ó Pai, uma mudança de quadro, uma mudança de mente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, ó Pai, porque o Senhor é tudo para nós, ó Pai. A despeito de qualquer coisa, Senhor, 2023 será o melhor ano das nossas vidas, Senhor, e nós não vamos ter medo, porque o Senhor está conosco, Senhor. Em nome de Jesus nós declaramos isso. Não temerei. Você pode dizer isso? Eu não temerei. Diga mais uma vez. Eu não temerei. Diga mais forte. Eu não temerei. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Que você tenha uma semana incrível e que você sempre se lembre disso e declare para você mesmo: eu não temerei. Amém? Que o amor do nosso Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo e o amor de Deus o Pai esteja com todos os teus filhos aqui espalhados pela terra. Amém. Que você tenha uma excelente semana em nome de Jesus.